Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. O Evangelho nos apresenta Jesus entrando na sinagoga e ensinando, e o texto diz que o povo ficava impressionado com a sua autoridade. Mas não era um encantamento superficial, não era admiração por eloquência, nem surpresa por um discurso bonito. Havia algo ali que eles não estavam acostumados a ver. Jesus ensinava de um jeito diferente, porque a autoridade que havia na sua palavra não vinha apenas do que ele dizia, mas de quem ele era. Os mestres da lei falavam muito sobre Deus. Conheciam a Escritura, sabiam explicar os mandamentos, citavam a lei com precisão. Mas entre o que diziam e o que viviam, existia uma distância. E isso, mesmo quando não é dito explicitamente, é percebido. A palavra perde peso quando não é sustentada pela vida. Em Jesus isso não acontecia. Nele, palavra e ação eram uma coisa só. O que ele pregava, ele vivia. E o que ele vivia, ele pregava. É daí que nasce a autoridade que impressiona o povo. Isso não é apenas um detalhe do Evangelho. Isso toca diretamente a nossa vida. A autoridade verdadeira nunca nasce do discurso isolado. Ela nasce da coerência. Pense, por exemplo, na família. Quantos pais e mães tentam educar os filhos apenas com palavras, dizendo o que é certo, o que é errado, o que deve ser feito? Mas quando os filhos não veem isso vivido, a palavra perde força. Não é falta de argumento, é falta de testemunho. A maior autoridade não está no que se manda, mas no que se vive. É por isso que Jesus incomoda tanto. Porque ele não apenas ensina, ele expõe. Onde a verdade é anunciada com autoridade, aquilo que está fora do lugar se manifesta. Não é por acaso que no meio da sinagoga, um homem possuído por um espírito impuro se revela. Isso é forte. Não acontece fora, não acontece longe, acontece dentro do espaço religioso. O texto nos mostra que o mal pode conviver com a religião quando a fé se torna apenas costume, apenas prática exterior. Os demônios reconhecem Jesus. Eles sabem quem ele é. Chamam-no de Santo de Deus. Mas esse reconhecimento não o salva. Saber não é o mesmo que crer. Conhecer não é o mesmo que amar. Os demônios sabem, mas não se submetem. E isso é um alerta sério para nós. Não adianta saber coisas de Deus, conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, se isso não se traduz em obediência e amor. O saber, por si só, não salva ninguém. Os mestres da lei sabiam muito, mas não viviam o que ensinavam. Por isso, Jesus os chama de hipócritas. Hipocrisia é exatamente essa ruptura entre o que se fala e o que se vive. Em Jesus, essa ruptura não existe. Nele há unidade. Por isso sua palavra liberta. Por isso os espíritos obedecem. Por isso o povo se admira. O Evangelho de hoje nos conduz, de maneira muito concreta, a uma pergunta que não pode ser evitada. Aquilo que nós falamos sobre Deus, nós vivemos? Porque a fé que não se vive perde autoridade, perde força, não transforma a vida de ninguém. Que o Senhor nos conceda a graça não apenas de conhecer mais, mas de viver aquilo que cremos. É dessa coerência que nasce a verdadeira autoridade cristã. Amém.